Bom dia, Maria Fernanda, tudo bom? Oi, bom dia, tudo certo com você? Tudo bem. Então, estamos iniciando aqui a live do Emílias com a Maria Fernanda, que é estudante de Engenharia de Computação da UTFPR no campus Curitiba. E daí a gente queria que você se apresentasse, Maria Fernanda, falasse um pouco de você, do que você fez antes, né? Como que foi o ensino médio e depois agora na universidade. Então tá. Eu tenho 21 anos, eu fiz técnico em eletrônica na UTFPR, né? Então eu sou formada técnica, me formei em 2016 e depois de terminar o técnico, eu entrei na engenharia da computação também na UTFPR. Aí, além de fazer engenharia da computação, eu participo de um programa de extensão da PUC-PR em parceria com a Apple, que é o Apple Developer Academy, né? Esse programa ele está presente em 3 países do mundo, que é o Brasil, Itália e Indonésia. E é um programa que a Apple faz em parceria com instituições de ensino para ensinar desenvolvimento iOS para estudantes. Aí, acho que é isso sobre mim, sim. Tá, ok, então. E aí eu quero te perguntar também o seguinte, como que você se interessou pela computação? Como que foi a sua trajetória para chegar ali? Você gostava de matemática, por exemplo, na época da sua, no ensino médio? Gostava, sim. Eu sempre fui mais de exatas, assim. E justamente no ensino médio, no técnico em eletrônica, eu tive uma matéria de programação no 7º período. O professor Juliano, ele também dá aula na engenharia de computação. E foi nessa matéria que eu comecei a programar em C. E aí eu me interessei muito por programação. E foi por causa dessa matéria que eu acabei decidindo que eu queria ir para essa área. E depois tentei o vestibular, né, o Enem, para engenharia da computação na UTFPR. Ah, então você foi direto para a engenharia da computação, nem É, pensou em outros cursos na de verdade, computação ou em outras universidades, você foi para o TFPR. eu tava assim, entre engenharia eletrônica ou engenharia da computação na UTFPR, porque são ambos cursos muito bons, assim. Tanto que, na verdade, eu fiz um semestre de engenharia eletrônica na UTFPR, porque eu tava um pouco em dúvida na época, mas aí depois eu acabei mudando e indo para computação também na UTF. Ah, então tá. Então você Mas gosta assim, de programar. por aí. Gosto Pelo que bastante. você disse, você gosta de programar. Em quais linguagens? Gosto. A minha preferida é Swift atualmente, né? Que é a linguagem que a gente usa para dispositivos Apple, então qualquer coisa que você vai fazer em iOS. Mas eu também gosto bastante de C, C++. E assim, tudo que eu possa ir aprendendo de outras linguagens, outros frameworks, eu vou atrás, assim, tipo, de repente eu quero fazer algum produto legal e vai ser mais fácil em outra linguagem, então eu vou atrás de aprender nela. Uhum. E aí você falou um pouquinho da Apple, né? De que você está participando. E eu queria saber do desafio de programação. Como foi? Como que você resolveu participar? Ou se faz parte já do curso que você vinha fazendo? Falar um pouco a respeito do aplicativo também, que acabou ganhando Uhum. destaque, né? Uhum. Então, o que acontece? Todo ano a Apple tem o evento anual de desenvolvedores iOS, que é a WWDC, né? Worldwide Developers Conference. Nesse evento eles divulgam assim tudo que vai ter de novidade para iOS, Swift, assim, às vezes alguma coisa de hardware. E além de esse evento é na Califórnia, né? E daí só que esse evento ele assim, ele não é tão acessível, porque ele é realmente muito concorrido. São poucas vagas, então para participar desse evento você participa de um sorteio. Aí se você ganhar o sorteio, você tem o direito de comprar um ingresso por US$ 1.000. Então assim, realmente não é muito acessível. Mas o que a Apple faz é que todo ano, junto com o evento, eles lançam uma competição de programação para estudantes ao redor do mundo. Então a única coisa que você precisa para participar é ser estudante. Pode ser de ensino médio, graduação, mestrado, qualquer coisa, você tem que ser estudante. E aí eles pedem que você faça uma cena interativa de 3 minutos, assim. Então não é bem um aplicativo, mas um projeto que o avaliador possa pegar e experienciar em 3 minutos, assim, algo que vá atrair a atenção do avaliador em 3 minutos. E aí, o que eu tentei ano passado, essa competição, acabei não passando, mas aí esse ano eu tentei de novo, e daí eu fui escolhida, né, entre uma das 350 pessoas que eles escolhem. A minha submissão foi um, era sobre algoritmos de busca, né? Era uma simulação interativa sobre algoritmos de busca.
eu fiz toda uma historinha por trás, assim, eu fiz que era um planetinha que estava perdido no espaço, e ele tinha que ir atrás do brilho das estrelas, e daí ele, para ir atrás, ele usava algoritmos de busca, enfim, fiz toda uma contextualização, porque o storytelling também conta muito para essa competição deles. E aí esse ano eu fui selecionada, fiquei entre as 350, e além de ser selecionada, eles escolheram desses 350 três alunos, três estudantes, para destacar na App Store, que é a loja oficial da Apple. Então, como que eles fizeram esse destaque? A gente recebeu um contato da Apple, fez uma mini entrevista com eles, assim, contou um pouco da nossa vida, e eles escolheram um aplicativo nosso que a gente já tivesse publicado para destacar. No meu caso, eles destacaram o primeiro aplicativo que eu publiquei, em maio do ano passado, que é o Dress App. Esse aplicativo, ele surgiu de uma tarefa da Apple Developer Academy, que a gente tinha que publicar nosso primeiro aplicativo com o que a gente já tivesse aprendido até então. Aí, na época, eu quis fazer esse aplicativo, que ele basicamente é para você catalogar as roupas e os outfits que você tem, assim. Então, você vai lá, você se veste, gostei dessa roupa. Você pode tirar uma foto e guardar no aplicativo, aí ele fica num catálogo com as suas roupas preferidas, e você coloca filtros, assim, essa roupa é mais para verão, para inverno, é para festa. Enfim, você coloca vários filtros e depois você pode buscar inspirações nas suas próprias roupas, olhando lá e filtrando elas. Enfim, aí esse aplicativo eu publiquei ano passado e ele foi feito destaque esse ano na segunda-feira na App Store. Ah, que legal, hein? Ganhar destaque num aplicativo assim é interessante também, né? Ganhei muito download já. Ah, é? Olha que legal. Eu vou ver depois, então, como que é o aplicativo. E agora, o que você pensa em fazer? Qual é o seu próximo projeto com relação à Apple Developer Academy? Como que fica? São 2 anos, né? Então, esse programa de extensão, ele dura 2 anos. Eu entrei no começo do ano passado. Então, estou 1 ano e meio lá. E daí agora, nesses últimos 6 meses, a gente está fazendo como se fosse o nosso trabalho de conclusão, que é um aplicativo que a gente vai desenvolver até o fim do ano. E eu estou desenvolvendo em equipe com outros 4 colegas da Apple Academy. E, assim, a gente ainda está numa fase de prototipação, de experimentação, mas provavelmente vai ser alguma coisa relacionada à ergonomia para pessoas que estão nesse momento de pandemia, do coronavírus, trabalhando de casa e ficando muito tempo sentada, assim, e às vezes as pessoas podem desenvolver problemas de saúde, dor nas costas, dor no pulso, tudo mais, e a gente está tentando desenvolver uma solução para ajudar essas pessoas que estão trabalhando muito tempo em casa a não prejudicar tanto a saúde delas. E aí, enfim, eu vou ficar desenvolvendo esse aplicativo durante mais 6 meses. E acho que depois que eu terminar a Apple Academy, eu pretendo continuar como desenvolvedora iOS, porque foi realmente uma coisa que eu me encantei, assim, nesse tempo. Certo. E tem outros estudantes da UTFPR que também participam lá e que você conheça e trabalhem aqui? Sim, tem. A UTFPR tem bastante gente lá, são 50 alunos que participam desse programa de extensão, né? Eu acho que tem uns 10, 15 que são da UTF, de Engenharia da Computação, BSI, Engenharia Eletrônica, Design, e daí também tem mais gente da PUC e outras universidades, mas realmente a UTF é bem presente lá. Ó, que legal saber. E com relação à seleção para esse projeto de extensão, como que é? Então, esse programa dura 2 anos, né? Então, a cada 2 anos, no fim do ano, eles abrem a seleção. No meu caso, teve que fazer um vídeo explicando qual era a sua melhor ideia, preencher um formulário. Aí, o segundo passo foi uma prova de programação lá na PUC, né? Você podia escolher se você queria fazer uma prova com conteúdos de programação, de design ou dos dois. Eu fiz a de programação. E aí, depois teve um hackathon, que durou o dia inteiro, assim, de manhãzinha até de noite, lá na PUC também, que foi meio que uma dinâmica de grupo, durou o dia todo. E daí, o último passo foi uma entrevista e mostra de portfólio. Então, é basicamente esses os passos que você passa para entrar lá. Daí são 50 selecionados e no fim desse ano provavelmente vai abrir vagas para a turma do ano que vem. Ah, tá. Então acontece no fim do ano para o próximo ano.
Uhum. Legal. E no fim aí, nesses últimos meses, você disse que está fazendo esse projeto, né, em um time. E o que acontece com o projeto no final? Tem também participa de alguma competição? São escolhidos os melhores? Então, não tem, assim, propriamente uma competição, né? Todo mundo Uhum. faz o projeto que acha que vai dar certo. Eles indicam, assim, que você faça um projeto que você queira levar para depois, assim, que você queira tocar. Por exemplo, tem muitos projetos legais que surgiram lá. O James Delivery surgiu na Apple Developer Academy de Curitiba, da PUC, Hum, de entrega, né, de comida. sim. E o Super Pets, não sei se é tão conhecido porque ele é mais do nicho de música, mas é um aplicativo de música bem legal. Enfim, vários projetos grandes surgiram lá. E assim, muita gente trabalha com o que fez na época que estava lá. Muito legal. Uhum. E na universidade? Conta um pouco da universidade para gente, do seu dia a dia, né? Como foi a sua entrada? Com quantas? Como a gente, como somos o programa Emílias, né? E a gente se interessa bastante pela entrada das meninas nessa área da computação e por trazer mais meninas também, por atraí-las, né, para a área da computação e mantê-las na universidade. Uhum. Então, eu queria saber quantas entraram com você hoje, o que que você vê nas suas turmas em relação ao número de meninas. Olha, infelizmente tem bem pouca mulher nessa área, né, no curso de computação da UTFPR. Quando eu entrei, eram 40 alunos, desses 40, se eu não me engano, eram 6 ou 7 meninas só. Ao longo do tempo, até algumas meninas já desistiram, trocaram de curso, a gente está com menos meninas ainda. E, assim, é muito estranho de fazer matérias do curso de computação, porque normalmente ou você é a única o menino da sala, ou só tem mais uma, então isso é realmente muito triste, assim, mas porque eu acho que as meninas têm potencial igual, assim, as garotas de fazer esse curso, mas é uma coisa cultural, né, que a gente não é incentivado a ir para essa área, infelizmente. Por isso Uhum, tem pouca mulher. uhum. E na sua família, como que foi o incentivo? A minha família, assim, sempre me incentivou e investiu muito na minha educação. Tipo, eu dou isso muito a eles, assim. Mas a minha mãe, pra ser sincera, queria que eu fizesse medicina. Uhum. Mas falei, não, vou fazer engenharia. Meus dois irmãos fazem engenharia, né? São engenheiros. Eu meio que segui atrás deles, assim. Mas eu sempre fui muito incentivada a estudar e ir atrás do que eu queria, assim. Ah, isso é muito bom também, né? Uhum. E aí, perguntando, né, a respeito da família e tudo mais, você tem alguma referência, assim, que te fez seguir para a área da computação? Como que foi o apoio, né? Daí o apoio, você já falou do apoio da família, você teve alguma inspiração? No geral, assim, pra seguir pra No computação. geral. Eu acho que eu não sei se eu comentei já, mas no técnico eu tive essa aula de programação Sim. com o professor Juliano, e foi uma Uhum. das coisas que eu acho que ele nem deve lembrar, mas teve um dia que eu fui falar com ele depois da aula, professor, será que eu vou para eletrônica, para computação? O que que eu faço da vida? A gente conversou assim, bem filosoficamente, e esse foi um dos grandes incentivos, assim. Em casa também a minha mãe é professora, então ela sempre foi dessa área, assim, me incentivou a estudar bastante. E no geral, assim, tipo, antes de entrar na Apple Academy, eu fazia estágio numa outra empresa e lá eu conheci um menino que era ex-aluno da Apple Academy, ele que me incentivou a entrar lá. Então, assim, eu sempre fui rodeada de pessoas que me incentivaram a ir para o caminho que eu tô agora. Uhum. Ah, legal. Então quer dizer que você já conheceu por outro aluno que também já foi ex-aluno. Isso é legal, né? Vai Uhum, estimulando o outro a fazer também. sim, E é interessante que, mesmo que tenha poucas, né, em relação a homens na área da computação, acredito que hoje a gente tenha mais assim facilidades, né? Com relação aos colegas na universidade, aos professores, né? Não tem mais uhum, aquela cultura mais machista que existia sim, antes, sim. né? O Tá que se você tem desconstruindo. sentido com relação a isso? Por exemplo, vai formar um grupo para fazer um trabalho. É, é normal que você entre no grupo dos meninos e fica tudo bem, né? Ninguém faz nenhum comentário absurdo. Assim, óbvio, é um mundo bem machista, assim, essa área é bem machista, infelizmente, mas no meu caso, eu tive muita sorte de, assim, a maioria das pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu estudei,
não é desse jeito, tipo, tanto na UTFPR quanto na Apple Academy, assim, eu sempre tive muita sorte de encontrar com pessoas que não têm esse preconceito. Uhum, Mas realmente é uma coisa que acontece bastante, a gente vê acontecer. uhum. E você ouve falar disso? Alguém já te contou A alguma gente, história? sempre ouve várias, né? Ou lê na internet, sempre fica sabendo. Uhum. E daí a gente tem uma pergunta aqui, ó, a professora Silvia está assistindo também, a professora Silvia Bin, e ela perguntou se alguma mulher da área te motivou também, ou se você teve só exemplos masculinos, né? E lembrando, pessoal, vocês podem perguntar, né? Façam as perguntas aí que a gente vai falando aqui com a Maria Uhum. Fernanda. Então tá. Na área de computação, assim, eu sempre gostei muito de pesquisar sobre mulheres que fizeram parte. Eu acho que todo mundo, assim, já ouviu falar da Ada Lovelace, da Grace Hopper. Então, eu sempre me inspirei, assim, em grandes mulheres e cientistas da área. E eu vi, se elas puderam fazer, talvez eu também possa, assim. E eu diria que eu me inspiro atualmente, assim, em pessoas que eu conheço muito nas minhas colegas. Porque apesar de ter poucas mulheres no mundo de computação, sem exceção, assim, todas que eu conheço, que eu trabalho, que eu estudo, são tecnicamente muito boas, assim, são pessoas incríveis, então eu acho que eu me inspiro bastante nelas, na verdade. Isso é legal, né? E na verdade você se inspira e eu acredito que se apoiam, né? A gente Sim, sempre com diz certeza. isso no Emílias, né? Que é Uhum. importante que a gente se apoie umas nas outras para que a gente consiga continuar. É claro que não é uma carreira fácil, né? Nem no mercado depois, mas durante essa trajetória na universidade, também existem algumas dificuldades, né? As disciplinas são difíceis. O que você falaria das suas disciplinas? Qual que você acha mais complicado? O que você acha que para você é mais fácil, mais simples de fazer? Uhum. Realmente, o curso de computação é bem puxado, assim, e o que acontece, principalmente na UTFPR, é que a gente tem bastante o lado da eletrônica, junto com a área de computação. Então, para mim, acho que as matérias que são mais pesadas são essas que aliam as duas, assim, microcontroladores, laboratório de eletrônica, coisas que você tem que fazer tanto hardware quanto software. Eu acho que isso acaba complicando, mas, assim, é uma experiência muito enriquecedora fazer os dois, né? Você aprende demais, assim, você consegue fazer produtos muito legais. Legal. E com relação a professoras, quantas professoras você tem ou já teve aí no curso Em na computação, graduação, em engenharia de computação? poucas. A maioria Poucas, né? dos professores são homens na computação, assim, mas todas as professoras mulheres que eu tive foram sensacionais, assim. Certo. E você participou já de alguma atividade da Emílias, ou então de outras atividades com outros projetos ou coletivos que a gente tem na UTFPR? Então, o Emílias, eu nunca participei assim ativamente, mas eu sempre ouço os podcasts e tal, eu Uhum, acompanho o trabalho. E assim, na UTFPR, outras atividades que eu já participei foi no ensino médio, eu fiz iniciação científica júnior com uma professora mulher, Maria Lúcia Panosiano, da MAT. uhum, E daí, na graduação, eu participei do PET, de Engenharia da Computação, o PETECO, e também fui monitora da matéria de lógica, do uhum. professor Edu. Muito bem. Uma outra pergunta que surgiu ali é com relação ao técnico. Quantas meninas tinha no técnico, né? E quantas dessas foram fazer engenharia na universidade, se você souber, né? Ou Sei. encontra com alguém ainda? E Então, como você vê isso? então, é bem engraçado, porque assim, o eletrônica também é um curso majoritariamente masculino ainda, né? Tem mais homens na turma, mas a minha turma do técnico em específico, a gente tinha 17 mulheres para Uhum, 40 pessoas, né? Então, realmente a gente estava em maioria, foi uma turma assim, que foi um pouco fora da curva nessa questão. E o engraçado é que das 40 pessoas do técnico, assim, das que seguiram para engenharia, a maioria era mulher. Assim, eu conheço uhum, bastante gente, várias meninas que eu ainda não tenho contato do técnico que vieram para a área de engenharia e tecnologia. Então uhum. isso é bem bacana, assim, Isso tipo, é bem bacana foi, mesmo. foi bem diferente, assim, a maioria das pessoas que vieram para essa área eram as mulheres do curso.
Uhum, muito bem, então. Você já falou do podcast do Emílias, né, que você ouve, e tem Uhum. algum outro podcast que você ouve, que você goste, ou você quer falar de algum livro, de repente, que você está lendo, já leu, que seria legal que as meninas lessem? Uhum. Pode ser algo da área, mas pode ser fora da área também, né? Algo que seja inspirador. Filme. Tá. Tá. Então, filme, assim, tem alguns que eu queria falar que eu acho que cabe aqui. Tem um que eu gosto bastante, porque ele é baseado em história real, que é o Estrelas Além do Tempo. Uhum. É uma história de três mulheres negras que trabalhavam na NASA na época da corrida espacial. Ele é bem legal, principalmente por ser inspirado em fatos reais, bem bacana. Outro filme que eu gosto, que apesar de ser ficção, é bem legal, é o filme Her, que fala sobre inteligência artificial, é bem bacaninha, assim. Não é uma história real, mas é muito legal, assim. E aí, de conteúdo, assim, que eu gostaria de falar, eu realmente não ouço muito podcast, assim, o Emílias é um dos poucos que eu ouço, mas tem dois Instagrams que eu queria falar aqui, que são de mulheres, que Uhum. são da área, assim, são bem legais. São duas amigas minhas que eu conheço, que elas são designers, mas elas têm um background forte em programação, então elas mostram também a coisa da interdisciplinaridade, e elas produzem conteúdo de design e tecnologia. Então, esses dois Instagrams é o Nina Talks, que é da Karina Troncos, ela era da Apple Academy do Rio de Janeiro. Ela é designer e produz conteúdo de tecnologia, bem legal. E o outro é o Design é Tudo, da Lari Tertuliano. Ela é minha colega na Apple Academy da PUC. E ela também faz bastante conteúdo bem legal no Insta dela sobre design, tecnologia, mulheres na programação, mulheres na tecnologia. É bem bacana o conteúdo delas. Uhum. Ah, que legal. Então, olha, boas dicas, né, com relação ao Instagram Uhum. também. Que legal. É, uma outra pergunta, na verdade não é uma pergunta, nesse caso seria mais um comentário. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Maria Fernanda? Nós estamos aqui aguardando, né? Mais um Uhum. comentário com relação às meninas, né? Ah, vai que tem alguma menina vendo você hoje, né? E acabe se interessando também por essa área, por entrar nessa área. O que você diria? Ou até mesmo para suas colegas de curso, né? Para estimulá-las, motivá-las. Uhum. Eu acho que para as mulheres, assim, eu diria para tentarem, para não desistirem, porque assim, eu mesma, se 2 anos atrás eu visse onde eu tô hoje, eu não acreditaria, assim, eu acharia, eu nunca vou chegar lá. Mas se você fizesse, tipo, você tem todo o potencial para chegar. Então, assim, para as mulheres no geral, eu diria para tentarem, para deixarem o medo para trás, deixarem o preconceito, assim, o machismo que existe nessa área para trás e realmente tentarem e irem atrás da área que vocês gostam, independente da área que seja, que vocês também têm lugar na computação, na programação. E assim, eu acho que um jeito de você se inspirar é você ir atrás de outras mulheres da área, ou podcasts, ou páginas que falem disso, que sejam de mulheres para mulheres, ou coisas assim. E também diria para você, se você faz um curso já dessa área, você não focar só nas suas aulas, assim, você ir além, tipo, você buscar outras coisas, você participar de curso de extensão, de PET, monitoria, iniciação científica, hackathon, ver curso online e assim, e tentar se inserir no mercado de trabalho o mais cedo possível. Tipo, quanto antes você arranjar um estágio, um programa de extensão, alguma coisa para você fazer, vá atrás, porque essas coisas elas elas agregam muito para você, assim, então realmente não fique só nas aulas, tipo, aproveite as outras coisas da faculdade e também externas da faculdade. Uhum. Verdade, né? Você tem que aproveitar outras coisas também. Eu acho muito importante isso que você falou de participar de PET, né? De projetos de extensão, porque você acaba encontrando outras pessoas de outras áreas também, e isso te ajuda, né? No crescimento, na maturidade, como pessoa e também para o crescimento profissional depois. Aí tem uma pergunta aqui: como é a experiência de trabalhar em uma equipe multidisciplinar? É muito legal, assim, é uma das coisas que eu aprendi na Apple Academy foi a gostar de design e aprender que eu também posso fazer design. E, assim, é muito legal você ter a troca de conhecimento com outras pessoas. Então, às vezes, está trabalhando numa equipe e cada pessoa é singular, assim, e tem suas especialidades. Assim, é uma troca muito grande quando você trabalha com elas e quando você está aberto a aprender com elas.
E eu acho que se você se dispor a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer e ir atrás de outros conteúdos que não são só da sua área, você vai crescer enormemente, assim. Uhum. E nessa equipe, você também não sentiu nenhuma dificuldade em relação a gênero? Não, eu Não. tenho sorte de estar num lugar bem bom em relação a isso. Sim, e quantas meninas tem na sua equipe nesse último projeto que vocês estão fazendo? Tem mais uma garota, a Isa, que é designer da equipe. E Ah, daí tá. mais 3 meninas. Mais quantas Mais pessoas? três, mais 3 garotos. Ah, tá. Legal, é uma equipe também mais ou menos equilibrada, né? Uhum. Isso é legal. E com relação a planos para o futuro agora, também teve uma pergunta do professor Adolfo ali. O que que você Uhum. planeja? Eu acho que, assim, eu pretendo continuar como desenvolvedora iOS, que realmente Uhum, foi uma coisa que eu me encantei bastante. E, bom, agora eu tenho esses 6 meses pela frente para terminar esse projeto da Power Academy, que eu também pretendo, espero conseguir levar para fora de lá. E continuar como desenvolvedora, que é o que eu gosto de fazer mesmo. uhum. E você pretende procurar um estágio agora? Você ainda não fez estágio, né? Eu fazia estágio antes Fazia? de entrar na Apple Academy, eu era Hum, programadora, desenvolvedora front-end, só que eu fazia estágio de 6 horas e quando eu entrei na Apple Academy não ia dar tempo de conciliar a faculdade, sim. Apple, vida e estágio, então eu tive que sair do estágio para entrar lá. Sim, com certeza seria muita coisa, né? Quantas horas você tem na universidade hoje, né? Ou antes dessa pandemia? Ah, é bastante, eu sempre faço umas de 5 a 7 matérias por semestre, né? O curso é manhã e tarde, mas eu sempre, como eu faço Apple Academy de manhã, eu sempre tento jogar as matérias para de noite, assim. Meu horário é uma Uhum, bagunça, mas eu tento fazer o maior número de matérias possível para não atrasar o curso, mas sempre acabo tendo que deixar uma ou duas para trás porque não encaixa no horário, coisa e tal. uhum. Em que período você está hoje? Eu tô no quinto período, Quinto terceiro período. ano. Uhum. Aham. E quais são as suas dicas para uma boa administração do tempo, né? Para se organizar bem? Porque a gente percebe que esse é um problema bem sério, né? E é um problema Uhum. sério para todas as pessoas, né? E é difícil durante o momento em que você está naquele dia a dia corrido, que está na universidade, fazendo todas as disciplinas, mas acredito que até hoje, com esse momento em que nós estamos em distanciamento social, também está difícil para a gente se organizar, né? Então, eu queria saber como que você faz para se organizar para que todas as suas metas, né, assim, os seus planos daquele semestre ocorram da melhor maneira possível, que você tenha sucesso. Uhum. Então, eu acho que assim, a maior causa de você se perder nas coisas que você tem é você se sentir sobrecarregado e não saber por onde começar. Pelo menos isso é o que acontece comigo. Então, para eu conseguir administrar bem, o que eu faço muito é fazer listinhas, tipo, realmente fazer lista ou escrita ou no computador do que eu tenho que fazer, tipo, e daí eu divido em objetivos maiores, assim, tipo, tem que terminar o projeto tal, tem que fazer tal coisa, fazer não sei o que para tal matéria. E daí eu também faço outras listinhas realmente pro dia a dia, assim, tipo, amanhã eu vou programar tal coisa, eu vou terminar tal atividade, eu vou fazer tal coisa. Porque assim, se você divide o que você tem que fazer, você percebe que não é tanta coisa assim, e você percebe que, na verdade, você consegue encaixar num tempo realista para você conseguir ir atrás dessas coisas e fazer. E eu acho que deixar tudo organizado, pelo menos para mim, funciona porque tira a sobrecarga mental, assim, de você ficar pensando, nossa, é tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Então, organize, faça uma lista e diga, eu vou começar por isso daqui, que daí o resto vai mais fácil. Uhum, certo. É uma ótima dica mesmo que a gente faça as listas, né? Você usa algum programa para fazer, algum aplicativo? Eu uso o Trello para Uhum. organização de tarefa, né? Tem versão web, eu acho que tem para celular também. E eu gosto bastante de fazer à mão, assim, tipo, fazer coloridinho, pegar um papel, escrever um caderno bonitinho. Então, são esses dois que eu uso, Trello ou fazer eu mesma manual. Eu também gosto de fazer manual, porque Uhum. parece que a gente é mais visual, né? Você fica olhando ali e consegue acompanhar, até colocando os post-its e colocando Sim, eu as adoro colocar prioridades, post-it né? tudo. Pois é Uhum. bom. Quando você tira um post-it assim e joga no É lixo, muito ai, bom. que felicidade, né? Assim acabou Uhum. alguma coisa. Sim. Ai, ai. Aí o professor Adolfo está perguntando aqui qual é a importância dos seus pais
no que você é hoje. Como eu comentei já um pouco antes, assim, a minha família sempre me incentivou e investiu muito na minha educação. Eu devo isso muito a eles. E, assim, a minha mãe é professora, então ela sempre ficou em cima, assim, para estudar, para fazer as coisas, me ajudava quando eu era mais nova a fazer as tarefas. Meu irmão também, mais velho, também me ajudava na escola no começo. Então, assim, eu acho que a minha família inteira sempre me ajudou bastante nisso, incentivou e cobrou para que eu fizesse as coisas e fosse atrás. Eu acho que isso fez total diferença para mim. Certo. E a sua mãe é professora de que área? Português. Ah, de português, legal. Aham. Uhum. E os seus irmãos, eles têm mais ou menos a mesma idade que você disse que te ajudava? Ou Eu é tenho um irmão um mais ano mais velho? velho e o outro Uhum. é 3 anos mais velho. Uhum. Isso é muito bom. Eu acho que é isso que a gente tinha para conversar hoje. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Maria Fernanda? Você, Maria Fernanda, quer fazer algum comentário, algo que a gente não tenha abordado aqui, que você queira nos contar? Não, acho que realmente a gente falou de tudo assim que tinha. Eu só queria agradecer pelo convite para participar e agradecer a todo mundo que participou, que mandou pergunta, que está aí assistindo. Você viu que a gente ganhou bastante coraçãozinho, né? Curtidinhas, Eu então vi o isso é bem coração legal, né? ali. A professora Silvia está perguntando mais alguma coisa. Ó, ela fez algum curso? Ai, deixa eu ver aqui. Algum curso para aprender a se organizar? Curso não, assim. Não. Eu às vezes vejo dica até nos 2 Instagrams que eu falei antes, e em outros lugares da internet, assim, tipo, faça listas, use tal programa, não sei o que, mas curso mesmo eu nunca fiz. Certo. E a Lívia também está perguntando assim, como o técnico influenciou na sua carreira atual? Bastante, assim, o técnico foi meu primeiro contato com eletrônica e programação, e foi uma área que eu aprendi a gostar muito, e como eu comentei ali, a aula de programação que eu tive no técnico, que foi o turning point, assim, para mim foi o decisivo, para eu ver que eu realmente queria seguir nessa área. Uhum. Muito bem, então acho que é isso. Eu adorei conversar com você. O Emílias que agradece também, e a Uhum. gente, nossa, nós ficamos muito felizes, né, no Departamento Acadêmico de Informática por saber que você conseguiu alcançar essa meta, né? Parabéns, e Obrigada. espero que você continue assim, né, estudiosa, competente, se dedicando àquilo que você deseja fazer, aos seus projetos, né? Porque isso é bem importante para que a gente consiga dar exemplos também, né? E para que a gente consiga sucesso na vida, a gente precisa se dedicar. Então você também é uma inspiração maravilhosa, sabe? É uma inspiração para suas colegas, é uma inspiração para suas amigas, né? E para as pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo a gente, né? Ó, Uhum. todo mundo está dizendo aí que você é uma inspiração, parabéns, Obrigada. né? Muito sucesso. Aí os professores também falaram de você ali, que você é uma ótima aluna. Então, é maravilhoso que a gente tenha alguém assim na UTFPR, levando também o nome da universidade, né? Quando você fala que é aluna de lá, e a gente fica muito feliz. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. E aí o professor Adolfo está dizendo que se der certo, a gente vai fazer um episódio Opa, do podcast também com legal. você, tá bom? Então Então tá tá. bom. Tchau, então. Até uma próxima. A Tchau. gente se vê. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.